Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol. E aí, quais são as dúvidas do Grenal? Eu coloquei no card a foto do Jean-Pierre e do Jeromel porque eu quero falar justamente sobre esses dois jogadores que são as maiores dúvidas. E eu tô imaginando que os dois possam reunir condições, sim, de estarem em campo e que o Renato possa colocar no Grenal de amanhã da quarta-feira força máxima para mais um Grenal, para mais um jogo, e um jogo que vale muito por Libertadores da América. Você já conhece aí o aplicativo OneFootball para conhecer tudo o que acontece do seu time, de qualquer time do mundo? Hoje tem também de graça, o aplicativo é de graça, você não paga nada, e mais, agora também é a casa da Bundesliga do campeonato alemão. Faz o seguinte, tem um link aqui na descrição do vídeo, vai no link, clica nesse link e vai direto para o OneFootball, você conhece tudo a respeito do seu time, das notícias, resultados, enfim, tudo no OneFootball. Deixa eu falar para vocês, tá? Se eu fosse colocar agora, tá? Qual é o Grêmio, Bagé, que tu imagina que vai começar jogando? Vamos lá. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Vou explicar para vocês o porquê que eu tô pensando nisso. Aí, meio de campo, Matheus Henrique, Darlan, Jean-Pierre, Alisson, PP e Diego Souza. Tô ficando maluco? Não. Eu vou explicar por que eu tô dizendo isso pra vocês. Tem duas dúvidas aí nesse time. Primeiro, o Jeromel, pelo que a gente está apurando de informação, o Jeromel ele reúne condições para o jogo, mas um pouco antes da partida ele vai ser submetido a um teste. Se o Jeromel sentir algum desconforto no posterior da coxa, naturalmente ele não entra e aí começa jogando o Rodrigues. Aí jogaria Rodrigues e Kahneman. Mas olha só, pelo que a gente tem de informação aí, o Kahneman vai pro jogo, o PP vai pro jogo. Eu não falei do Maicon, não, o Maicon está descartado. O Maicon vocês podem descartar. Daqueles 5 considerados titulares que estavam no departamento médico, você pode descartar o Maicon. Bom, por que eu estou colocando o Jean-Pierre e dizendo que tem uma segunda dúvida? Porque o Renato pode optar, e eu até acredito que o Renato vai optar por isso, começando com o Lucas Silva, para ele fazer esse tripé de volantes, Lucas Silva, Matheus Henrique e o Darlan, e começando com o Jean-Pierre no banco de reservas. Porque o Jean-Pierre estava também no departamento médico, porque a gente sabe que o Renato não tem lá essa simpatia toda pelo Jean-Pierre, mas principalmente porque o Renato ficou muito claro que no último jogo do Grêmio, o Grêmio ficou muito mais confortável contra o Palmeiras na primeira etapa, quando ele tinha o tripé de volantes, quando ele tinha o Lucas Silva, quando ele tinha o Darlan e quando ele tinha o Matheus Henrique. Então eu imagino, por dedução, por uma questão lógica, que ele começa com o Jean-Pierre no banco e com o tripé de volantes. Mas torcendo muito que o Jeromel consiga passar nesse teste, que ele não sinta nenhum tipo de desconforto, e aí naturalmente ele vai estar em campo. Mas tem boas notícias aí, né? O PP, a gente já vinha falando nos últimos dias que ele já estava com o processo de recuperação bastante avançado e era um jogador que dependia muito mais de ritmo de jogo do que qualquer outra situação. Só que nesse momento o Renato não pode esperar que antes de um Grenal ele vá dar ritmo de jogo para jogadores tão importantes quanto o PP, por exemplo, e o Kahneman, que vive uma situação parecida, já com o processo de recuperação bastante avançado. Agora, sabe que toda vez que a gente fala da dupla Jeromel e Kahneman, é algo impactante, primeiro, porque eles jogam muito, segundo, porque tem uma estatística que ela é absurdamente positiva para esses dois jogadores. O Kahneman e o Jeromel, toda vez que jogaram juntos, que formaram dupla de zaga juntos, nunca perderam um clássico Grenal. E isso tem uma diferença, porque é o tipo de jogador, a gente costuma chamar aqui no Rio Grande do Sul o homem Grenal, o peso que se tem. E por isso que a gente até conjecturava que existisse uma pequena possibilidade de que o Maicon pudesse ser utilizado, justamente por todo o peso, o entendimento que tem do clássico, o Maicon. Porque são esses jogadores que entendem a maneira de jogar do clássico. São esses jogadores que conseguem identificar cada momento desse clássico, cada momento de concentração, cada momento de posicionamento. Então hoje quando você fala na dupla Jeromel e Kahneman, ela tem uma mesma repercussão do que daqui a pouco fosse uma dupla de ataque. E a se confirmar esse time, independentemente dessa dúvida do Renato, se ele começa com o Lucas Silva ou se ele começa com o Jean-Pierre, eu acho que passa muito mais, porque daí é uma decisão do Renato e o Renato pode optar daqui a pouco de deixar o Jean-Pierre no banco, justamente para que ele tenha uma força maior nesse sistema de marcação. Compreensível, desde que em algum momento ele coloque o Jean-Pierre no time, porque ele passa a ter uma alternativa de lucidez do cara que é o pensador, do cara que trabalha bem a bola. Mas a situação do Jeromel é uma situação que depende muito dele sentir ou não, porque o Jeromel não teve lesão. O Jeromel, quando teve o jogo contra a Universidade Católica, ele sentiu o desconforto no posterior da coxa e naturalmente pela experiência que ele tem e vendo o volume de jogo que tinha a Católica atacando o Grêmio o tempo inteiro, ele, opa, peraí, eu senti e eu vou sair, porque daqui a pouco eu vou forçar, eu vou ser de novo exigente
corrigido num lance futuro, e aí eu posso transformar o que é desconforto numa lesão. Isso é a experiência do jogador. Então, a partir do momento que ele sentiu, comunicou o departamento médico, foi substituído, iniciou já na hora o tratamento, e isso pode estar colocando o Jeromel no Grenal. Só coloco essa condição. Pode estar colocando porque, como eu falei, ele será submetido a um teste minutos antes do jogo da quarta-feira. Então vamos lá. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel ou Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa, que vai consolidar a sua titularidade, porque jogou muito bem já na última partida, né? E tem toda a questão também do quanto ele pode, a partir de agora, ganhar essa sequência, aproveitar muito essa sequência. Aí no meio de campo, Lucas Silva ou Jean-Pierre, Matheus Henrique e Darlan, Alisson, PP e Diego Souza. Esse deve ser o Grêmio para o jogo, para o Grenal da quarta-feira. Com duas dúvidas, portanto, se o Renato começa com 3 volantes, o Lucas Silva e o Jean-Pierre no banco, ou se ele tira o Lucas Silva e começa com Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre articulando, e se vai ser aprovado no teste, se não vai sentir nada o Jeromel minutos antes da partida, ele teria condição de jogar. Se não jogar o Jeromel, acaba jogando o Rodrigues, tá bom? Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço, até daqui a pouco!